Amém? Muito obrigado, filhos. Muito obrigado. Nesses 3 domingos eu estou ministrando acerca do sangue de Jesus. O tema tem sido o sangue de Jesus. E como nos outros 2 domingos, hoje não será diferente. Eu quero falar sobre o sangue de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou pedir para a nossa mídia projetar 2 textos. Amém? Hebreus capítulo 9, versículo 22. E depois, primeira epístola de João, capítulo de número 1, verso de número 7. Então o primeiro texto é Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hoje eu quero ministrar a mensagem com um tema: há poder no sangue de Jesus. Repita comigo: há poder no sangue de Jesus. Está escrito: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Agora, primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, está escrito: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Agora, projete para mim, eu vou ler mais um texto. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Verso 23. Vocês foram comprados por um preço. Não se tornem escravos de homens. Fica olhando para a tela. Reflita sobre esse texto. Vocês foram comprados por um preço. Nós fomos comprados por um preço. Preço de sangue. O sangue de Jesus Cristo foi o preço pago pela nossa liberdade. O sangue de Jesus, ele é o tema central da nossa fé cristã. Se o sangue de Jesus não tivesse sido derramado, nós não estaríamos aqui. Nada disso aqui ia fazer sentido. Então muitos cantam, pregam, falam sobre o sangue.
mas nós precisamos entender o poder real que ele carrega. Eu acredito que você já ouviu alguém dizendo: há poder no sangue de Jesus. Principalmente quando a pessoa ela está passando por uma situação de perigo, ou ela se assusta com alguma coisa, ela está passando por alguma aflição, ela é surpreendida por uma má notícia, então ela declara: há poder no sangue de Jesus. Quem já ouviu isso? Quem já viu alguém fazendo isso? Quem já fez isso? Todos nós. Então, saber que o sangue de Jesus, ele tem poder, todos nós já sabemos. Sim ou não? Até uma criança sabe que o sangue de Jesus tem poder. A pergunta é: esse sangue, que todos dizem que ele tem poder sobre a sua vida? Porque saber que o sangue de Jesus tem poder é uma coisa, mas esse sangue de Jesus, ele tem poder na minha e na sua vida. Para que o sangue de Jesus tenha poder nas nossas vidas, nós precisamos entender o que Jesus fez por nós através do seu sangue. Porque o sangue de Jesus só passa a ter poder na minha e na sua vida a partir do momento que você entende o que Jesus fez por nós através do sangue dele. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Em nome de Jesus. Então, primeiro, o sangue de Jesus, ele tem poder porque ele traz perdão dos nossos pecados. E eu peço que a mídia projete Isaías capítulo 59, verso 2. Hoje eu quero que você entenda que o pecado, ele não é um simples problema. Porque tem pessoas que elas têm normalizado a questão do pecado, chamando o pecado de problema. É como um gabinete pastoral, que o homem entra para falar com o pastor, e ele diz: eu tenho um problema. E o pastor pergunta: e qual é o seu problema? E ele diz: eu tenho uma amante. E eu digo: então você não tem um problema, você tem um pecado. Problema você resolve. Pecado é necessário perdão. E é isso que eu quero que vocês compreendam hoje. O pecado, ele é a arma de Satanás para nos afastar de Deus. Repita comigo: o pecado é a arma de Satanás. Isaías 59, verso 2, está escrito: contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Essa palavra maldades aqui, no contexto original, é iniquidade. As vossas iniquidades
separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. O pecado, ele nos separa de Deus. Ele nos afasta do nosso Criador. É por isso que é a arma do diabo que ele não abre mão. E ele vem usando essa arma desde o Éden. Redobre a sua atenção. Gênesis capítulo 1. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a... Verso 2: a terra, porém, estava sem forma e... A partir do verso 3, Deus começa a dar forma naquilo que estava sem forma. Começa a preencher aquilo que estava vazio. E começa a trazer luz sobre as trevas. Então ele começa: e disse Deus, haja luz. Houve luz. E viu que a luz era boa. Então, aquilo que não fazia sentido começa a ter um sentido. Só que depois que Deus criou os animais, os vegetais, enfim, e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí Deus fez o homem. No livro de Salmos está escrito que o homem é a coroa da criação de Deus. O que isso significa? Significa que o homem, de toda a criação de Deus, e quando nós falamos Adão, nós não estamos só referindo a uma pessoa criada, mas Adão também significa humanidade. Então, quando Deus fez o homem, Adão, e ali deu início à história da raça humana, Deus colocou o ser humano como coroa de toda a sua criação. De tudo que Deus criou, você é o mais importante. Não, eu vou repetir. De tudo que Deus criou, você, essa pessoa que está perto de você, essa pessoa que está na frente de você, essa pessoa que está atrás de você, é o mais importante de tudo que Deus criou. Só que Satanás, ele ficou assistindo tudo isso. E nós não podemos esquecer que Satanás também foi criado por Deus. E quando ele viu que Deus fez algo e colocou dentro daquele barro, daquela espécie humana, uma faísca, eu vou chamar de faísca para que você entenda, divina, porque todos nós carregamos algo divino. Por quê? Porque não era só barro. O texto diz que ele soprou o fôlego de vida. Ele soprou Ruach, o espírito de vida em mim e você, e você passou a ter vida. Todos nós carregamos algo divino dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz que o pó retorna ao pó, mas o espírito retorna para Deus que o deu. Ou seja,
aquilo que é divino que eu e você carrega vai voltar para Deus um dia. Quem está entendendo isso aqui? Pastor, e a alma? E a alma? Não, a alma quem dá o destino é você. É você que dá destino para sua alma. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Satanás ficou de longe só olhando. E falou: o quê? Eu era uma das coisas mais importantes que ele criou, agora ele está criando algo que vai ser mais importante? Não. Eu vou destruir isso daí. Eu vou acabar com isso daí. E na arte do convencimento, Satanás, ele é top. Na arte do convencimento, Satanás, ele é o número 1. Por quê? Porque ele convenceu a terça parte dos anjos a abandonar o Criador para ficar do lado dele. Ele convenceu a terça parte dos anjos. Aí ele olhou para o Adão e para Eva e falou: ah, não, se foi fácil convencer anjo, eu vou convencer esses aí também. Aí a Eva está lá no Éden. Ele veio e disse para ela: você viu aquela árvore que tem lá no meio do jardim? Eu vi. Você viu como ela é diferente das demais? Eu vi. Então vai lá e come do fruto dela. Aí ela disse: não posso. Por quê? Porque por mais que o Éden é o jardim dos prazeres, mas havia uma lei que trazia equilíbrio para aquele lugar. Você precisa entender que sempre vai haver uma lei que traz equilíbrio. Qual é a lei de Deus? A lei de Deus é: não come do fruto dela. Aí a Bíblia diz que ele disse: quando você comer, você vai ficar parecida com Deus. Despertou algo na Eva. A Bíblia diz que ela olhou, desejou, tocou e comeu. Você percebe que tudo começa através de um simples olhar. De um simples olhar passa para um simples desejo. De um simples desejo já passa para algo proibido. Não podia tocar e nem comer. Ela está tocando e comendo. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Violou a lei? Transgrediram a lei? Pecaram? Qual foi a consequência? Pergunta para a pessoa que está perto de você: qual foi a consequência? Primeira consequência: perderam a pureza e a inocência. É a primeira coisa que Satanás arranca de uma pessoa: a pureza e a inocência. Por que você acha que tem tanta criança que é abusada com 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade? É Satanás pervertendo a natureza daquele ser. É Satanás destruindo. Aquele pequeno ser humano logo no início, porque ele sabe que ali habita a pureza e a inocência. E a pessoa carrega traumas por resto de sua vida. Quem está entendendo isso aqui? Como ele não pôde fazer isso com a Eva e com Adão pequenininho, porque eles já nasceram grande, ele foi e convenceu. Então, perdeu a inocência e a pureza. E viram que estavam nu.
perceberam quem estavam e se envergonharam. Nunca sentiram vergonha antes. Começaram a se esconder. Segunda consequência do pecado, vai fazer você se esconder de Deus. Você começa a se esconder e não quer mais participar da comunhão com Ele. Toda pessoa que se afasta da comunhão com Deus, conhecendo Deus, amando Deus, é porque Satanás usou a arma infalível dele, do pecado. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Deus perguntou: cadê você, Adão? Adão disse: ouvi a tua voz no meio do jardim e me escondi. Até ontem tinha prazer de ouvir a voz de Deus, agora está se escondendo da voz que gerava prazer dentro dele. Quantas pessoas que estão se escondendo da palavra de Deus, a mesma palavra que um dia gerou prazer no seu interior. Aí Deus disse: comeu, tocou onde não era para tocar, tocamos. Deus perguntou para Adão: por que fez isso? Ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Tem gente que tem síndrome de Adão. Ele nunca assume a responsabilidade de suas ações. Ele vive transferindo a culpa para alguém. Nunca é culpa dele. O alecrim dourado do Éden. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala: você está entendendo? Quando alguém lá na sua casa começar a transferir muita culpa, fala assim: Adão, é você, Adão. Você conhece algum Adão por aí? Hã? Uma irmã falou assim pro marido dela agora: meu Adão. Aqui eu vejo tudo. Ai, meu Deus. Olha para cá. Aí Deus falou para Eva: por que você fez isso? Ela disse: foi a serpente. Ela que me enganou. Percebeu como ela aprendeu com o sacerdote da casa dela a transferir culpa? Porque em casa de quem tem comunhão com Deus, mas que não assume os erros, a responsabilidade de suas ações, sempre a culpa vai ser do diabo. É que nem a casa de muito crente, que tudo é culpa do Satanás, tudo é culpa do diabo. Mas eu não estou aqui para ser advogado dele. Quem está entendendo? Porque se ele não tivesse convencido ela, não tinha feito o que ela fez. Quem está entendendo isso aqui? Aí Deus falou assim: foi você, Satanás? Aí vem a primeira profecia acerca do filho dele. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Agora já vai apertando o cinto aí, que nós vai decolar agora. O Eterno disse: porém inimizade entre você. Está falando com a velha serpente, Satanás. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Qual é a palavra-chave desse texto? Repita comigo: a semente. Diga: a semente da mulher. Então, nós precisamos entender que Satanás não é onisciente. Esses atributos divinos pertencem a Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Satanás não é onisciente. Deus não disse para Satanás quando a semente ia nascer, mas ele sabe que uma semente poderosíssima vai nascer e vai esmagar.
vai esmagar a cabeça dele. Quem está entendendo? Só que aí nós precisamos entender que o homem foi expulso do Éden, e Deus colocou 2 querubins na porta do Éden. Acredita geograficamente que o Éden ficava na região do Iraque. Hoje eu acredito numa Éden espiritual. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. O Éden era o lugar da comunhão. O Éden era o lugar da intimidade. O Éden, o homem ouvia a voz de Deus claramente. Não havia nenhuma falha na comunicação, não tinha interrupções. É como você sintonizar uma rádio. Nós temos uma rádio aqui em Campo Grande. Quem ouve a Rádio Hora? 92.3. Você consegue ouvir a Rádio Hora na 92.4? Você escuta chiado. Você precisa colocar no número certo, na faixa certa, porque é na faixa certa que você ouve nítido. Então o homem e a mulher ouvia Deus na faixa certa, na frequência certa. Mas agora eles estão fora do Éden, já não conseguem mais sintonizar a frequência certa entre eles e Deus. Já não tem mais horário de visitação como tinha no lugar da comunhão. Porque quando nós temos comunhão, nós sabemos até o horário em que nós nos colocamos na presença dEle e sentimos a presença dEle. Tem pessoas aqui que o horário é meia-noite, é um horário de intimidade, é horário de falar com Deus. Outros aqui levantam 3 da manhã e é o horário que está sintonizado na frequência certa com Deus. Ele fala com Deus, ele ouve Deus, ele sente Deus. Mas o homem fora do Éden, afastado do lugar da comunhão, ele já não ouve mais a Deus. Por quê? Porque se você ler o livro de Gênesis, em nenhum momento você vai ver Adão falando com Deus fora do Éden. Você não vai ver Eva ouvindo a voz de Deus fora do Éden. Eles foram afastados da presença de Deus. E aí nós precisamos entender que o homem foi criado para dominar, o homem foi criado para governar. Deus deu ao homem o domínio da terra, mas quando o homem pecou, ele entregou o domínio para Satanás, e Satanás se tornou o príncipe deste século. Satanás passou a ser o Deus desta era. Satanás passou a dominar, ele passou a ter o domínio e dominou. Por quê? Porque a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel era crente, Abel era um filho de Deus, Abel adorava a Deus, Abel fazia culto para Deus e Deus recebia. Aí está lá o Abel fazendo sacrifício para Deus e Deus recebendo. Satanás ficou olhando, e ele é o pai da maldade. Ele entra no coração do Caim, porque ele sabe que a semente de Deus vai esmagar a cabeça dele. Então ele precisa atrapalhar esse projeto divino, ele precisa atrapalhar essa obra divina. Então, através de Caim, ele olha para Abel e vê que Deus recebe o que Abel faz. Ele vê que Deus recebe o culto que Abel oferece. Ele viu que Deus recebe a oferta que Abel faz. Ele viu que Deus recebe o sacrifício que ele coloca no altar. Ele falou: opa, se não é a semente de Deus, deve ser quem vai dar origem à descendência dela. Já vamos começar aqui. Ele vai e mata o Abel. Destruir aquele que tinha comunhão com Deus. Venceu? Não. Por quê? Porque depois de Abel veio Enoque, veio Sete, veio Enos, veio Enoque. O Enoque andava com Deus.
O Enoque criou a família, cuidou dos filhos durante 70 anos. Ele viveu 370 anos. E os outros 300 anos? A Bíblia diz que ele andou 300 anos com Deus. Tinha comunhão com Deus. Tinha visão aberta do reino de Deus. O Enoque tinha uma conexão forte com Deus. Aí olha o Satanás olhando para Enoque falando: Só que antes dele destruir, Deus recolheu Enoque, porque a terra não era digna de alguém tão puro. Esse eu não precisei nem matar, sumiu. Aí veio Noé, que o texto diz que achou graça. Deus achou graça em Noé. Graça é aceitação. Glória. E aí o Noé está ouvindo Deus. Ninguém ouvia mais Deus depois do Éden, mas Deus está falando com Noé. Deus está revelando planos futuros para Noé. O Noé está carregando umas madeiras. O Noé está chamando gente para trabalhar. E o Noé começa a falar de salvação. Opa, salvação. Tem que acabar com a raça dele. Aí veio o dilúvio, destruiu a substância humana. Aí o Noé desceu da arca. Fazia uns dias que ele não tomava uma. Foi 100 anos trabalhando, construindo aquela arca. Plantou uma vinha, pegou o fruto da vinha, pegou umas argilas, fez um buraco, fez um negócio, passou cera de abelha. Eu aprendi, viu? Não tinha barril para colocar o vinho. Eu vou armazenar aqui. Armazenou. Quando fermentou, ficou alegre. Tirou a roupa. Causou maior alvoroço no meio dos filhos. Eu imagino Satanás olhando e falando assim: peraí, era ele, mas não pode ser ele, porque é um beberrão, tá bêbado, olha lá, tá caindo, tá pelado, tá... não é ele. Aí vem o Abraão. Deve ser Abraão. O Abraão conta uma mentira, dizendo que Sara era sua irmã para se dar bem na terra dos inimigos. Não deve ser esse Abraão, porque semente de Deus não fica contando mentira para se dar bem. Não é ele. Aí depois de Abraão veio Isaac. Deve ser Isaac, mas o Isaac comete o mesmo erro do pai, contando a mesma mentira. Não é Isaac. Vem Jacó. Ele nem se preocupa com Jacó, porque já recebe o nome de suplantador, de enganador. Não é Jacó. Passa Jacó, vem os 12 príncipes de Israel. Vem José, crente, menino que foge do pecado, menino que vai preso, mas não cai na cilada do pecado. Deve ser José. José morre, não é José. Agora vem Moisés, não é Moisés também. Passou o tempo do Moisés. Vem Josué, deve ser Josué, não é Josué também. Aí vai passando, vem o tempo dos juízes, deve ser algum juiz da terra. Vem Sansão, não é Sansão. Vem Gideão, não é Gideão. E vai passando todos os juízes, não é nenhum deles. Aí vem outro período, que é o período que vai dar entrada no período dos reis de Israel. Aí vem lá o profeta Samuel ungindo Davi. Deve ser Davi, porque ele era chamado de luz de Israel. Mas aí o Davi, ele comete um monte de pecado, tinha a mão cheia de sangue. Não deve ser esse Davi aí não. Passa o tempo do Davi, vem o tempo do Salomão. Deve ser Salomão, porque o nome dele é paz. O nome dele é Salomão, que dá origem a Shalom. Deve ser ele, é paz, é ele vai trazer paz. Mas aí o Salomão casa com 1000 mulheres. Não é ele não, deixa pra lá. Passou Salomão, veio os filhos dele tudo perverso. Não é também. Passou esse tempo, veio o tempo dos profetas. Aí vem os profetas, profetizam. Deve ser esses profetas. Mas aí os profetas vai morrendo, e também não é os profetas. Mas preste atenção, porque Isaías vai profetizar e dizer
Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele vai nascer, ele vai nascer, oh glória, ele vai nascer, oh maravilha. Só que Isaías não profetizou só o nascimento, Isaías profetizou o sofrimento também. Isaías capítulo 53 vai falar do sofrimento do servo de Deus, vai falar do sofrimento dele. Isaías capítulo 53 vai dizer: e ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora Satanás já sabe que ele vai nascer, Satanás sabe que ele vai sofrer, mas quando será esse tempo? Vai passando todo o período dos profetas maiores, dos profetas menores, e tem um período de silêncio de 400 anos que Deus não fala com o homem. É o período a qual separa o Antigo Testamento do Novo Testamento. Aí a Bíblia diz que lá tem uma menina de 16 anos de idade, seu nome Maria, ela é desposada por José para o casamento. A Bíblia diz que o anjo Gabriel, o mensageiro, veio até ela e disse: bendita é você entre as mulheres da terra, você vai dar luz ao Salvador da humanidade, você vai dar luz àquele que vai mudar o curso da história da humanidade. Agora a Maria olhou e disse: como será isso? Porque eu sou virgem, eu ainda não deitei com homem algum, como que isso vai acontecer? E aí o anjo disse: não precisa de homem nenhum, não precisa não, o Espírito Santo se envolverá com a sua sombra, porque o que vai nascer de você, o que vai nascer em você vem de Deus. Então quem vai produzir isso em você é o Espírito de Deus, é Ele, vai nascer, e quando Ele nascer, o nome dele será Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, Emanuel significa Deus dentro do barro. É Ele, é o Emanuel, é o que vai reconciliar, é o que vai nos aproximar. Ele é o Salvador. A Bíblia diz que ela engravidou, o menino nasceu em Belém, seu nome Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. A Bíblia diz que já começou a perseguição na vida dele, teve que fugir para o Egito para não morrer na mão do Herodes. Passou o tempo, Herodes morreu, e lá vem Maria e José subindo novamente para o território de Israel. O menino vai crescendo numa cidade chamada Nazaré, é lá em Nazaré. O menino vai crescendo, o pai dele tem uma carpintaria, ele trabalha com o pai dele morre, ele continua no trabalho da carpintaria. Quando ele completa 30 anos de idade, ele disse para Maria, sua mãe: fica com os meus irmãos, eu estou passando a responsabilidade do cuidado seu para eles. Por quê? Porque agora vai começar a minha missão. Ele vai se encontrar com João Batista no Jordão, e a Bíblia diz que quando ele vai chegando, João Batista olhou para ele e disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele chegou, ele chegou, ele chegou. A Bíblia diz que quando ele é batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e uma voz brada do céu dizendo: eis aí o meu filho, que eu tenho tanto prazer. É Ele, é Ele. A Bíblia diz que Satanás agora vai se encontrar com ele no deserto. Por quê? Porque Satanás agora quer atrapalhar o projeto. Satanás trabalhou tanto tempo para atrapalhar o projeto de Deus. Satanás trabalhou tanto tempo para destruir a semente de Deus, que agora ele começa: se tu és o Filho de Deus, está com fome, transforma as pedras em pães. Aí Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas ele vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Aí ele leva ele para o pináculo do templo e diz: olha todos os reinos da terra, eu vou te dar tudo, tudo é meu, se você se prostrar e me adorar. Aí Jesus disse: sai daqui, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que Satanás vai embora. Por quê? Porque ele venceu o diabo no deserto. Ele venceu o diabo lá com fome no meio do deserto. É mais ou menos assim: eu te venci aqui no deserto, mas daqui a pouco eu vou te vencer no Calvário. Daqui a pouco eu vou te derrotar no Calvário. Oh, aleluia, aleluia. Satanás ainda tinha o domínio e o poder sobre o homem. Satanás ainda tinha o domínio. A humanidade, por causa de Adão, tinha uma dívida impagável, a dívida do pecado. Satanás ainda está com a cédula da dívida. Me venceu lá no deserto, mas a cédula da dívida ainda está aqui. Nas horas finais dele ser preso, ele vai para o Getsemane, acompanhado de seus amigos. Ele olha para Pedro, Tiago e João e disse: fica aqui comigo orando. E a Bíblia diz que ele começa a suar gotas de sangue. Ali ele já vai deixando claro qual é a moeda do pagamento. E ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, o cálice do sofrimento, da dor, que todos nós conhecemos. Mas na verdade, quando ele disse passa de mim esse cálice, ali ele não estava falando da dor nem do sofrimento que ele ia passar. O cálice era o cálice do pecado, porque ele ia tomar o meu e o seu pecado e se fazer maldito no meu e no seu lugar. Ele não queria evitar a dor e o sofrimento. É porque ele sabe os efeitos que o pecado causa. Efeito esses que muitos de nós está normalizando nesse tempo. O pecado que nos afasta de Deus, o pecado que abre brecha nas nossas vidas, o pecado que faz Satanás ter legalidade sobre famílias inteiras. Aí de repente o Judas chega, sinaliza quem é ele. Ele é preso, amarrado, torturado. E agora ele é pendurado no madeiro. O sangue está escorrendo. Sem sangue não há perdão, não há remissão. Sem sangue não há purificação. Mas ele está derramando o sangue dele, dizendo para a humanidade, dizendo para Satanás e seus demônios: é através do meu sangue que eu purifico eles, é através do meu sangue que eu perdoo eles, é através do meu sangue. Ele deu o brado na cruz dizendo: tetelestai, está paga a dívida. Aleluia. Então presta atenção. O sangue dos animais cobria, mas o sangue de Jesus perdoa completamente. Grave isso.
grande que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não há pecado tão grande que o sangue de Jesus Cristo não possa perdoar. Ele perdoa. Então o sangue de Jesus perdoa. Diga comigo: o sangue de Jesus perdoa. O sangue de Jesus também traz purificação. Por quê? Porque 1 João capítulo 1 versículo 7 está escrito que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Além de nos perdoar, o sangue dele também purifica. O sangue dele também nos limpa. Ele limpa a mancha do pecado dos nossos corações. Por quê? Porque não basta perdoar o seu pecado. O pecado deixa marcas. O pecado ele deixa manchas. Mas o sangue de Jesus não só perdoa, mas também faz uma limpeza completa na mancha que ficou. Faz também uma limpeza completa na marca que o pecado deixou em você. Alguém vai passar no teu caminho usado pelo diabo. Para jogar na minha e na sua cara as marcas que os pecados deixou em nós. Porque você vai dizer: eu estou em Cristo, eu estou na comunhão. Aí o diabo vai falar assim: ah é? Mas e tudo que você fez? E o adúltero que você foi? E o ladrão que você foi? O viciado que você foi? O idólatra que você foi? Quantos trabalhos você fez mesmo para destruir casamentos? Quantos casamentos você já destruiu mesmo? Quantas vezes você já foi preso ou presa? Diga assim: é a mancha. Mas Jesus está dizendo: fica tranquilo, o meu sangue também limpa a mancha. O meu sangue também purifica. O sangue de Jesus, ele também traz proteção e vitória. Diga comigo: proteção e vitória. Apocalipse capítulo 12 versículo 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Vou repetir: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos dá autoridade contra o inimigo. Vou repetir: o sangue de Jesus nos dá autoridade contra o inimigo. O sangue do animal, do cordeiro, protegeu os israelitas lá no Egito, não foi? Quando passaram nos umbrais das portas, sim ou não? Sim ou não? O sangue de Jesus nos protege espiritualmente também. Ele é o Cordeiro Pascual, Ele é o Cordeiro de Deus. Então quando você clama dizendo: Senhor, me cobre com o seu sangue, me cobre com o sangue de Jesus, me cubra com o teu sangue, Jesus, você naquele momento ali, você recebe a marca do sangue, você experimenta o poder do sangue de Jesus. E se eu fosse você, eu já começava agora dizendo: Senhor, me cobre com teu sangue, cobre a minha casa com teu sangue, cobre a minha família com teu sangue, nos cobre com teu sangue. Por quê? Porque aonde tem sangue de Jesus, o diabo não tem acesso. Aonde tem sangue de Jesus, o diabo não pode entrar. Aonde tem sangue de Jesus, declare que na sua empresa, a sua empresa está coberta pelo sangue de Jesus. A inveja não entra, o mal não entra.
Quem é protegido pelo sangue? Eu guardei o melhor para o final. Projeta para mim, filho, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. O sangue de Jesus nos garante o acesso a Deus. O sangue de Jesus nos garante o acesso. Por quê? Porque lá na antiga aliança somente o sumo sacerdote podia entrar no santo do santo. Quando ele pegava o sacrifício do animal, o sangue do sacrifício, e ele entrava no santo do santo, no lugar santíssimo, para diante da Aaron HaKodesh, a arca da aliança, em cima a tampa do propiciatório. Ali tinha 2 querubins. Ele derramava ali o sangue do cordeiro. Ele passava ali, ele espargia com isopo o sangue do cordeiro, e a presença de Deus se manifestava ali no meio dos querubins, e ele tinha acesso àquela presença. Só ele tinha acesso àquele lugar de intimidade. Só ele conseguiu chegar mais longe. O povo de Israel não conseguia. O povo de Israel não tinha, somente o sumo sacerdote tinha. Mas Hebreus está deixando claro que por meio do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o véu do templo já foi rasgado, e eu e você agora, com confiança em Deus, nós temos confiança em Deus para entrar no santo do santo, no santíssimo lugar, e estar naquele ambiente de intimidade com Deus. Nós não precisamos de intermediário, nós não precisamos de pedágio, não, porque eu tenho acesso, você tem acesso, nós temos acesso, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o acesso. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim: você não precisa de pedágio. Diga para essa pessoa: você tem acesso. Isso significa que você pode orar, adorar e ter comunhão com Deus sem barreira. Sem barreira. Aleluia, 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 aleluia. Não tem barreira entre você e Deus. A barreira caiu. O pecado que nos afastava de Deus, Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. A cruz foi aquilo que nos reconectou. A cruz foi aquilo que nos reconciliou. Eu quero que você entenda isso. Não foi só morrer pelos nossos pecados, Ele também nos reconciliou. Diga para essa pessoa: Ele nos reconciliou. Diga, Ele nos reconciliou. Lembra lá do Éden? Quem lembra do Éden? Era necessário o Éden, né? Para ter comunhão? Sim ou não? Sim ou não? Intimidade? Ouvir Deus? Para ter acesso a Deus? Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. João capítulo 4, nós temos uma mulher chamada Samaritana. A Samaritana disse: Jacó e Jacó, nosso pai, nos deixou esse poço. Nós adoramos a Deus aqui. Mas vocês, judeus, falam que é em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus falou: vocês falam que não conhecem. O judeu fala o que conhece.
Porque a salvação vem dos judeus. Ele está deixando claro que o Machia vem dos judeus. E ele disse: mas vai chegar um tempo que nem nesse poço, nem em Jerusalém, nem nesse poço deixado pelo seu antepassado Jacó, e nem em Jerusalém, mas vai ter adoradores em todos os lugares. Segura. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Segura. Que não precisa de um poço deixado por um antepassado, que não precisa de Jerusalém, não. Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito. Em espírito e em verdade. Ou seja, a questão não é o lugar. A questão é você. A questão sou eu, não é o lugar. E esse Espírito está entre nós aqui, procurando os verdadeiros adoradores. Ele está entre nós. E na verdade, segura, filho fundo, segura aí. Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em... E eu entendo que os que adoram o Pai em espírito e em verdade são aqueles que já foram marcados pelo sangue. Você é marcado pelo sangue. Você é marcada pelo sangue. Deixa eu te falar, o diabo não está nem aí se você está com roupa de grife ou se você está com a camiseta ou a roupa do Brás. O diabo não está nem aí se o seu perfume é too sexy, Gabriela Sabatini, se é, ele não está nem aí se é VIP, se não é VIP. Ele não está nem aí se é Rexona ou aquele ar de sovaco. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí se você veio com um carro de 5 mil, de 10 mil, de 100 mil ou de 200 mil para a igreja. Ele não está nem aí. O diabo não está nem aí com o seu status social. Ele não está nem aí se você tem uma conta bancária cheia de zero. E eu profetizo uma conta bancária cheia de zero. Receba, meu Deus do céu, porque é bom também. Mas ele não está nem aí se você tem R$1 negativo ou se você tem 1 milhão na conta positiva. Ele não está nem aí. O diabo não está nem aí se a tua casa é de aluguel ou se é casa própria. Ele não está nem aí se você mora em Alphaville ou em Alfavela. Ele não está nem aí. Ele não está nem preocupado com isso. Mas quando você tem a marca do sangue de Jesus, aonde você chega, Satanás já tem que se afastar. Aonde você entra, Satanás tem que respeitar. Por quê? Porque você tem a marca do sangue. Oh aleluia, oh aleluia, oh glória. Só adora quem tem a marca do sangue. Só adora quem tem a marca do sangue. Isso faz aquele barulho que o diabo não gosta. Olha para essa pessoa e pergunta: você é marcado pelo sangue? Porque o sangue de Jesus só tem poder na vida de quem já tem a marca. De quem tem a marca, aleluia. O diabo te conhece de longe. Pastor, mas e eu que pequei bastante? Me aponta alguém aqui dentro que nunca pecou. Me mostra alguém aqui que nunca pecou.
pastor, mas eu já fiz coisas horríveis. Então, Paulo matava gente. Ele assassinava crente. Mas um dia ele conheceu a marca, a caminho de Damasco. Caiu no chão, ficou cego, foi parar na casa de um dos irmãos que ele estava indo para matar. Sabe o que é mais impressionante? É que a porta do crente que ele ia matar se abriu para ele entrar. E o outro crente, o profeta, que também estava na mira dele, já estava na lista dele, Deus falou assim: vai lá na rua direita, porque Paulo, que na verdade era Saulo, já está lá orando, já está crente. Mas quem? O perseguidor é ele mesmo. Mas o que ia vir matar a gente é ele mesmo. Vai lá e ora por ele, porque eu vou fazer o milagre. Orar por quem? Para quem ia me matar? Vai lá e ora por ele. Ananias, vai lá, Ananias. Mas faz quanto dia que o Senhor salvou ele? Assim, só para saber. Assim, é porque tem gente que fica 3 anos, 10 anos, 15 anos e não é transformado. Tem gente que tem até título de pastor, título de apóstolos, apostilas, e não é transformados. Mas quanto tempo assim, mais ou menos? Só para mim saber assim, quanto tempo faz que o senhor é assim? Então, faz 3 dias. Encontrei com ele e salvei ele. Mas ele não passou nenhum seminário assim, na escola de batismo da pastora Renata. Ele não. Se o senhor está mandando, então eu vou, né? Aí olha como o Ananias entra na casa. Irmão Saulo, eu já vou começar, né, sendo sociável com ele. Ô irmão, colocou a mão na cabeça dele. Ele começou a enxergar. E aquele que matava não mata mais. Aquele que perseguia não persegue mais. Aquele que ameaçava já não ameaça mais. Por quê? Porque agora ele só quer fazer uma coisa. Ele quer anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele quer anunciar, ele quer dizer que foi Jesus que o salvou. Quem está entendendo? E é esse mesmo homem que declarou: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não fez coisas horríveis? Ele matou Estevão, nosso irmão, na pedrada. A igreja do Pedro teve dificuldade para receber ele, porque a gente tem dificuldade de receber algumas pessoas pelo passado que elas carregam. Já percebeu que a gente tem dificuldade? Já percebeu que muitos de nós ocupam o lugar dos fariseus? O que Jesus disse a respeito dos fariseus? Vocês não entram no reino dos céus e impede dos outros entrar também. Sabe o que Jesus está dizendo? Tem lugar para todo mundo. Ele disse isso em João 14: na casa de meu pai tem muitas moradas, mas essas moradas só para quem tem a marca. Eu não sei o teu passado, e também nem me interessa, sabe? A única coisa que me interessa é se você carrega a marca que apaga o teu passado.
se você carrega a marca de Jesus. Eu quero orar nessa noite. E eu quero convidá-los a ficarem de pé. Essa palavra fez sentido para você hoje? Foi a pregação mais motivacional que eu preguei aqui. Pastor, como assim a pregação mais motivacional? O senhor não citou nenhuma frase de um grande filósofo. O senhor não usou nenhum método. Foi a mensagem mais motivacional para você ir para o céu. Mais motivacional para você entender que para a tua causa tem jeito. Para a sua situação tem solução. E se o seu maior problema é o pecado, o sangue de Jesus te perdoa de todo o pecado. Eu quero orar por você. Eu estou vendo algumas lágrimas aqui do altar. Isso aqui foi uma mensagem bíblica para o teu coração, cristocêntrica. E nós vamos fazer aqui um ato profético nesse momento. Por quê? Porque é o final da campanha com a Santa Ceia do Senhor. E eu quero chamar aqui, nessa noite, 2 voluntários que vão segurar o portal. Quero chamar aqui os oficiais da Santa Ceia, os obreiros.